Olá pessoal, esta é uma aula da disciplina de Histotécnica do programa de pós-graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Cris e o tópico abordado será processamento de tecidos. O processamento de tecidos é a etapa posterior à etapa de fixação ou descalcificação e antecedente à inclusão do material biológico em parafina. O objetivo do processamento histológico é preservar a estrutura original ao máximo e preparar o material biológico para que torne as peças rígidas, capazes de proporcionar o corte histológico. Ele consiste na difusão de diferentes reagentes químicos para o interior dos tecidos, que irão remover o líquido tecidual, clarificar as células e impregnar a amostra em uma resina. Esta etapa é que irá permitir que os cortes histológicos poderão ser visualizados em microscópio de luz convencional. O processamento de tecidos para inclusão de material em parafina passa por 4 etapas, que são lavagem, desidratação, diafanização e impregnação. A seguir, iremos abordar cada uma. O material biológico vem imerso no fixador, que no nosso laboratório é a solução de formaldeído 10% tamponado. Então, a primeira etapa do processamento histológico é retirar o fixador através de uma lavagem com água purificada. Nós utilizamos a água deionizada para esta etapa. Após a lavagem, submete-se o material biológico a consecutivos banhos em álcool etílico absoluto, que tem a função de remover a água dos tecidos, pois as substâncias utilizadas para inclusão em resina não são miscíveis em água. Para aqueles um pouco familiarizados com a histotécnica, provavelmente já ouviram falar em graduação alcoólica, que consiste em utilizar concentrações de álcool diferentes nesta etapa. Porém, como o ambiente da nossa cidade apresenta uma umidade relativa do ar elevada, não se faz necessidade de utilizarmos graduação alcoólica variada para a etapa de desidratação, pois o álcool absoluto, em contato com o ar, facilmente adquire uma certa hidratação. Finalizada a etapa de desidratação, a peça segue para a diafanização, que consiste na infiltração do tecido por um solvente da parafina, que atuará como agente desalcoolizante. O solvente aqui utilizado é o xilol, que remove completamente o álcool do interior dos tecidos, preparando-os para a etapa subsequente de impregnação. A remoção do álcool é de extrema importância, pois a parafina não se mistura com água e nem com álcool, de modo que ambos devem ser completamente removidos para que a parafina possa penetrar eficientemente no tecido. O xilol também é chamado de agente clarificador, porque torna o tecido semitranslúcido, quase transparente. Isto possibilita a visualização microscópica dos tecidos. Também é possível realizar um controle de qualidade visual deste reagente. Quando o xilol apresentar aspecto turvo, significa que provavelmente está hidratado, ou seja, sujo. Neste caso, deve-se fazer a substituição do reagente por um novo. Passadas as etapas de lavagem, desidratação e diafanização, procede-se à impregnação dos tecidos em resina, onde a amostra é mergulhada em banhos consecutivos desta. O meio mais utilizado para impregnação é a parafina. No nosso laboratório, utilizamos o paraplast, que é um tipo de parafina, porém com teor de pureza maior, o que gera um ponto de fusão e uma temperatura menor em relação às parafinas em geral. A parafina é sólida a temperatura ambiente e funde a uma temperatura em torno de 65 graus Celsius. Já o paraplast, devido à sua pureza, funde a uma temperatura em torno de 56 graus Celsius. Esta característica propicia uma qualidade bastante superior no processamento de tecidos, pois quanto mais elevada for a temperatura aos quais os tecidos forem submetidos nesta etapa, maiores serão as chances de agredir os tecidos.
Esta etapa propicia a confecção dos blocos de parafina que serão submetidos aos cortes histológicos. Toda etapa de processamento tecidual pode ser realizada de modo manual ou automático. O processamento manual é utilizado tanto em laboratórios de pequeno porte quanto em instituições de ensino. As etapas de lavagem, desidratação, diafanização e impregnação são feitas manualmente por um operador, que com o auxílio de uma pinça histológica realiza a imersão do material nos diferentes banhos. A etapa de impregnação é realizada normalmente no interior de uma estufa. Este processo apresenta variações na qualidade do material processado, pois a imersão e a agitação não são homogêneas. Também apresenta um risco ocupacional bastante elevado, uma vez que o operador fica em contato muito próximo com todos os reagentes químicos. O processamento automático ou automatizado é utilizado em laboratórios de excelência, através de um equipamento que se chama histotécnico. Um único equipamento realiza todas as etapas do processamento, do início ao fim, através de um programa pré-estabelecido conforme o protocolo de cada laboratório. Neste sistema, a intervenção do operador é necessária para inserir o material a ser processado no equipamento e para ligar o equipamento. Na maioria dos laboratórios, este processo ocorre de forma overnight, ou seja, no período da noite. A grande vantagem deste equipamento é proporcionar uma homogeneidade no processamento dos tecidos, pois possui a agitação contínua das amostras e tempo padronizado para cada etapa. Outro ponto positivo é apresentar um risco ocupacional diminuído em relação ao processamento manual, pois o equipamento trabalha, bem dizer, sozinho. O funcionamento deste equipamento é bastante simples e prático. Ao iniciar o processamento histológico, pressiona-se o botão para levantar, então irá subir a parte superior do equipamento, ficando no modo aberto. Com o equipamento aberto, procede-se um encaixe do cesto na parte superior do equipamento. Então, se coloca os cassetes dentro deste cesto que contém as amostras biológicas previamente identificadas a serem processadas. Então, pressiona-se o botão para abaixar. Deste modo, o equipamento irá abaixar a parte superior, ficando no modo fechado. Fechado o equipamento, pressiona-se o botão de balanço, que serve para manter as amostras sob uma leve agitação vertical, que permanecerá deste modo até iniciar o ciclo para processar. Para ligar o equipamento, basta pressionar o botão Start uma vez. Irá aparecer uma mensagem P1 e um ponto de interrogação. Isso significa que o equipamento está perguntando se realmente deseja se ligar o equipamento no programa número 1. Para confirmar, basta pressionar Start novamente, assim iniciará o processamento dos tecidos. Em nosso laboratório, o funcionamento do histotécnico é overnight. E o equipamento é ligado todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 15h30. Já o término do processamento se dá todas as quartas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, que é quando o operador desliga o equipamento. Então, ao final do processamento, as peças estarão prontas para inclusão e encontram-se na última cuba do histotécnico que contém parafina líquida. Para desligar o equipamento, pressiona-se o botão Stop uma vez. Irá aparecer um ponto de interrogação. Isso significa que o equipamento está perguntando se você realmente quer desligá-lo. Para confirmar, pressione Stop novamente. Este é o protocolo de processamento de tecidos do nosso laboratório. Ele acontece em 12 cubas, onde a primeira contém solução de formol 10% tamponada. Nela, as peças permanecem por 30 minutos. A segunda cuba contém água deionizada, onde as peças permanecem por 10 minutos. Da terceira à sétima, contém álcool etílico absoluto. O material fica imerso em cada uma por 60 minutos. Da oitava à décima, contém xilol.
na qual as peças ficarão imersas por 90 minutos cada. E as duas últimas, 11 e 12, são cubas aquecidas, para manterem o paraplast líquido. O material é submetido por 4 horas em cada uma destas cubas. Então, pessoal, finalizo aqui a aula de processamento de tecidos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada!